Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde, o Arquitetura e Design está no ar e eu estarei aqui hoje e amanhã no comando aqui desse cenário, desse estúdio, batendo um papo com os nossos convidados. Hoje os assuntos estão muito interessantes. Falaremos de um relacionamento, como acontece o início, né, entre o cliente e o profissional de arquitetura, seus sonhos, os desafios do profissional. Então falaremos isso mais para o final do segundo bloco. E estou aqui também com arquiteta, artista plástica. Meu Deus, é tanta coisa que eu vou deixar ela se apresentar. Muito bem-vinda, Mariana Wertheimer. Obrigada. Tudo bem contigo? Tudo bem. Falaremos sobre vitrais, né? Essa arte maravilhosa que vem lá da Idade Média. E ela é uma restauradora. Então, vamos começar a te apresentar, porque assim, ó, é tanta listagem que ela já fez, gente, que eu resolvi deixar para ela mesma. Diga lá como é que foi essa tua trajetória, né, de arquiteta, artes plásticas, para chegar à restauração. Bom, eu tenho assim, em termos de graduação, eu tenho arquitetura. Depois eu fiz um curso de conservação e restauração de vitrais, de 3 anos. Depois eu voltei e fiz artes visuais. Tu voltou? Voltei de Portugal, fiz em Portugal. Né? Depois eu voltei e fiz artes visuais. Depois eu fiz um mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural. E agora eu sou graduanda de História da Arte. Viu como ela que tinha que falar, gente? É muita coisa. Então, nós chegamos a ter um nome, porque na realidade fizemos um bate-papo aqui também com a Renata Galbinski, né? Que tem a ver tudo com a superintendência do IFAM, e tu fizeste um trabalho lá belíssimo também no Hospital São Pedro, né? Sim. Psiquiátrico. E ela disse já que ela é maravilhosa, ela também fez a restauração do Hospital Santa Casa, sim, né? Sim, agora há pouco que eu terminei. Já terminou? Uma semana, nossa, praticamente. Já estou muito curiosa para ir lá conhecer esse teu trabalho. Então, qual foi o teu primeiro trabalho? Como é que tu buscou esse gosto específico, né, pela arte dos vitrais? Na verdade, eu diria que foi acidental. Olha! Eu fiz um curso, eu morava em Portugal e foi pelo jornal. Eu vi um curso, uma seleção para um curso que era feito pelo IPAR, que é o Instituto do Patrimônio Português, Arquitetônico e Arqueológico, junto com a Comunidade Europeia. Sim. Era a época que Portugal estava injetando muito capital para desenvolvimento de Portugal. Sim. Então, foi um curso de 3 anos, era uma bolsa, e praticamente, em termos de carga horária, maior do que a arquitetura. Nossa! E aí, a partir daí, a gente trabalhou nos vitrais medievais do Mosteiro da Batalha, que foi onde era a escola, era no próprio mosteiro. Depois eu voltei em 98 para o Brasil e aí sim, comecei aos poucos a trabalhar sempre na área dos vitrais. Depois eu em 2009 fiz uma pesquisa grande, foram 2 anos de pesquisa, que eu inventariei junto com a Petrobras Cultural, o programa da Petrobras Cultural, a gente inventariou os vitrais de Porto Alegre, especificamente Casa Faita e Casa Genta, que são os principais ateliês de vitral aqui do Sul. Nossa, e a gente fica cada vez emocionada, né? Aonde entra numa igreja, via todos aqueles desenhos, as histórias sendo contadas, né? Através do tempo, a luz batendo nesses vitrais e refletindo luz para o interior. Então, é uma coisa muito linda, né? É emocionante. Nós temos algumas fotos para vocês começarem a entender alguns trabalhos que ela vem desenvolvendo. Vamos buscar algumas fotos. Isso aí é uma parte mais criativa. Eu tenho um ateliê e então alguns objetos eu faço no meu ateliê ligado ao vidro, também pintura no vidro. Essa é a pintura tradicional, porque na verdade o vitral ele
a cor do vitral, só a partir do século XVI, mas a princípio o vidro é colorido na massa. As cores que a gente tem no painel de vitral é na fabricação da placa de vidro a 1200 graus. Imagina. Então, esse é um outro trabalho também criativo, são peças de vidro, também vidro colorido na massa. Esses são todos os seus trabalhos aí que já tu tá, tinha feito? Isso aí já é um painel que é desse inventário da Casa Genta. Ele é do Nossa Senhora do Carmo, recolhimento Nossa Senhora do Carmo, ali na Cidade Baixa. São painéis muito bonitos. É do mestre Dobmeier, que foi um dos principais vitralistas da Casa Genta. Ele trabalhou até 1951. Esse também é do recolhimento Nossa Senhora do Carmo. E as cores sempre vivas, né? Sim, tem sim. essa possibilidade. Dá para né? ver que, por exemplo, o que tem mesmo, que é a diferença entre o artesanato, enfim, entre artesanato e arte, mas o valor do vitral está no mestre vitralista, que é quem faz as pinturas. A pintura é que é, vamos dizer assim, não a montagem nem o corte, mas a pintura que caracteriza o mestre vitralista, né? Este aí também é um detalhe da mesma edificação. Também Casa Genta, mestre Dobmeier. Ali a gente já vê aquelas rosinhas já são esmaltes, porque a gente tem a mesma placa de vidro com duas cores. Porque tu tem que chegar o mais aproximado possível também, né? Isso aí, isso aí é a questão do restauro, né? Por exemplo, aí sim a gente tem que, aí já tem uns outros desafios. Esse é do mestre Francisco Gué, ele trabalhou depois do mestre Dobmeier na Casa Genta. A gente pode ver que o traçado dele é muito mais vigoroso. Mais forte, né? É um outro tipo de trabalho. Esse é da Igreja São Pedro, aqui de Porto Alegre. São detalhes, esse também. Também é do Dobmeier. Perdão, este não é São Pedro, esse é Santa Cecília, que na verdade é a igreja que a gente tem, eu diria que nosso Chartres, é a igreja que tem mais painéis de vitrais em Porto Alegre. A igreja Santa Cecília? É. Eu nem tenho nenhuma afinidade lá, eu só fui batizada, crismada, meus filhos batizados. Eu também. Convivi com essa igreja. Na verdade, eu também nem... Foi a partir desse inventário que eu me dei conta da quantidade de vitrais que a gente tem em Porto Alegre. Então, e é uma produção... ela é a que mais tem, Em termos de quantidade de janelas, sim. É mesmo? Que interessante. Também, esse também é do Dobmeier, da mesma edificação, Santa Cecília. Espetáculo. E aí a gente pode ver, por exemplo, esses roxos. Esse é um conjunto Tu queria aqui... falar sobre os roxos? Ele pode voltar na foto. Não, na verdade aqui a gente pode ver que são tons de vidro. Então, cada linha preta separa essa linha preta, que é o que realmente faz o vitral... A técnica do vitral são vidros justapostos em calhas de chuva, perfil H. Então entra um vidro aqui no outro lado e depois ele é soldado nas pontas. Então aqui, cada fragmento deste é um pedaço de vidro com uma cor. É uma obra, né? Espetacular. Esse é um conjunto que eu acho, talvez, dentro do meu, é o mais bonito de Porto Alegre, que é da Igreja São José, aqui no centro. E ele tem uma particularidade, que são esses triangulinhos ali em cima. Ele é como se fosse quase uma chaminé, então ele provoca a ventilação. Eu nunca tinha visto esse sistema de ventilação de janela. Que interessante. E o projeto é do Lutzenberg. E a produção já não é da Casa Genta, é Casa Fait. Esse também é Casa Fait. A Casa Fait teve 3 gerações. Ela não é tão estruturada quanto a Casa Genta. Sim. Mas, enfim, esse é o traço do primeiro Gottfried Fait, que ele tem um tipo de traçado específico que dá para identificar. São vitrais que são um pouco assinados da Casa Fait. Esse também é da mesma igreja. E são muitos desafios também, né? Para tu... Identificar, né? Por exemplo, esse painel tem uma particularidade que é típico da Casa Fait. Esses vidros, assim, que são eles são vidros opalescentes, eles não são totalmente opacos, mas eles são semi-opacos. Sim, não deixa transparecer totalmente. Isso, que é usado pelo Tiffany, aquelas luminárias Tiffany, para não estourar a luz, é usado bastante. E essa Casa Fait é uma casa que tem menos potencial comercial que a Genta. Então, a gente caracteriza esse tipo de vidro é típico da Casa Fait e muito mais vidros brancos também. Não tem tanta densidade cromática. Sim, ali ele é bem uma única imagem, né? Isso, porque esses brancos e esse azul são vidros nacionais. Sim. Esse também é da mesma edificação.
Também ali dá para ver os vidros azuis, que são vidros opalescentes. Muito lindo. Nossa, é uma dedicação, tem todo um processo, mas na hora que finaliza fica tudo isso um encanto especial, né? Que na verdade a questão do fazer é um fazer muito específico. Sim. Então tem assim, a questão de, por exemplo, pintar no vidro é bem complexo, porque não é um material poroso como um papel, uma tela. Então a gente tem que graduar tanto a intensidade de luz quanto a viscosidade. Então a cor, a viscosidade. Então são várias condicionantes ao mesmo tempo para ser estudado. Isso, né? aí a gente tem que sempre pintar contra a luz, né? Numa mesa de luz, para poder ter o efeito que ficaria na janela. E depois tu faz algum teste ali também, né? A obra não fica finalizada ainda, é feito algum tipo de teste? Não, normalmente tu tem um preparo antes, depois que tu pinta, tu faz o desenho no papel, e aí contra a luz, a mesa de luz, eu não trouxe nenhuma foto do processo, mas põe a luz e o vidro fica transparente, e aí a partir... na verdade o projeto ele é feito no papel. Muito interessante. E tem outros trabalhos em vista, algumas outras igrejas que estão realmente necessitando mais desse trabalho? Tu faz muita coisa só aqui na cidade? Tu tem algum percurso pelo interior? Agora eu vou fazer um trabalho agora no Rio de Janeiro, no Palácio Duque de Caxias. A princípio para março, ainda estamos em processo, porque... repartição pública, né? Então entra um pouco mais é mais demorado. Esse é o primeiro. Depois agora tem um outro, enfim, tem alguns, tem uns outros processos que ainda estão em negociação, a gente, né? Enfim. E eu achei muito interessante lá quando a Renata falou, né? Lá no Hospital Psiquiátrico São Pedro, que as coisas iam acontecendo, cada um uma postura bem colaborativa e que ainda, claro, tem muitas etapas ainda a ser conquistadas, né? Mas que lá pelas tantas, os vitrais já estavam sendo restaurados. Não, mas os vitrais, na verdade, lá não foram, quer dizer, acredito que não foram restaurados. Eles são os vitrais que ele foi inventariado, eles estão nessa documentação que foi feita pela Petrobras, mas são painéis que a princípio estão bastante estáveis. Eu não sei se isso vai ser uma etapa posterior. Então tá. Eu até tinha entendido que tu tinha feito algum trabalho lá. Não, na verdade eu fiz só o levantamento. Então tá. Tu fez a parte primeira, digamos assim. Que ficou nessa documentação. Então, na realidade, tu também está aguardando esse momento. Esses painéis, a princípio, eles não têm documentação, mas a princípio são da Casa Fight. Dessa igreja de São José. Bacana. Bom, então, gente, vamos pedir agora um intervalo, que eu acho que nós temos mais fotinhos para mostrar depois. Até daqui a pouquinho. Estou aqui falando com a Mariana Wertheimer, também é presidente da ACORD RS, Associação de Conservação e Restauração do Rio Grande do Sul. Presidente, então, fala um pouco sobre essa tua frente, né, nesta área. Na verdade, a nossa associação já tem 15 anos, é uma associação, ela tinha sede no Marx até há pouco tempo, e agora, inclusive, está no meu ateliê de maneira provisória. Essa é a minha segunda gestão. E, enfim, nós atuamos principalmente na área de bens culturais móveis, mas alguma coisa de bens imóveis. No caso, os vitrais entraria na parte de bens culturais integrados, ou seja, são aqueles que não são da edificação e nem são móveis, eles pertencem à edificação, são integrados, que seria pintura mural, vitrais, às vezes alguma coisa de escultura. Que bacana. E também tu revelaste aqui no início que hoje em dia tu és estudante, né? Está estudando História da Arte. Então era bacana, né? De dar uma pitada sobre isso. Em que momento surgiu, que a gente sabe que é na Idade Média, né? A questão das igrejas góticas, que era aquela busca ao Deus, né? Então, falar um pouquinho sobre essa história. Tá. Bom, na verdade não se sabe muito bem qual é a origem exata. Ela tem, alguns teóricos dizem que tem uma origem oriental,
Mas, enfim, no românico já existia alguma coisa de vitrais e, sim, o apogeu do vitral é no período gótico. A gente tem centros importantes, principalmente na França, Inglaterra. Na Alemanha também, o primeiro fragmento de vitral é da Alemanha. O primeiro conjunto também é Augsburg, Wissemburg. São os primeiros, vamos assim, vestígios históricos de vitral. A França, a Inglaterra, tem um tipo de característica cromática que é muito mais denso nos vermelhos e azuis. O vitral alemão, ele vai caracterizar pela existência de verdes, amarelos, são cores mais quentes. E os italianos vão ficar no meio. Então, tem toda uma característica. E, lógico, o processo dos vitrais decai no Renascimento pelo tipo de espacialidade que é mais direta, né? Então ela não tem aquela misticidade, aquela mística da Idade Média. E então ele decai, surgem os esmaltes, que também evita que a gente tenha mesmo a gente pode ter mais de uma cor num fragmento. E depois ele vai ressurgir pelo século XIX, com o revivalismo, com todo o romantismo, que vai então recuperar o pensamento medieval, principalmente em cidades, em países onde o período medieval foi de grande envergadura. E depois, lógico, o próprio modernismo também, com a evolução arquitetônica, vãos maiores. Então, a gente tem, como Frank Lloyd Wright, tem arquitetos, tem arquitetos com essa linha de vitrais modernistas que também é bem forte. Nós temos lindíssimos, né, no Teatro do Santander ali, né? Sim, que é um encanto. Bom, gente, acho que nós temos mais fotos para mostrar esse mundo maravilhoso dos vitrais. E do teu ateliê também, né? Na verdade, agora, esses são painéis sobre alguns trabalhos de restauro. Porque, na verdade, a parte de conservação e restauração de vitrais, ela é bem específica, porque normalmente quem restaura os vitrais são vitralistas. E a gente tem toda uma ética dentro do restauro que se deve preservar, documentar, enfim, são procedimentos, ele deve ser o mais reversível possível. Então esse é um processo, essa é uma janela do Colégio Sévigné, ela é antes do restauro, essa imagem, e eu acho que tem uma fotografia depois, essa é depois, então tem alguns fragmentos que se substituem. Então isso tudo é dentro de um preceito do que substituir e o que preservar. Então, isso é uma tomada de decisão que às vezes não é tão fácil quanto parece, porque a gente tem que ver quais são os valores que esse bem mantém e o que é necessário preservar daquele bem, né? E isso de fragmentos em fragmentos também é a mesma coisa. Tem uma grande responsabilidade, né? Sim. E o vitral ainda tem uma particularidade que é risco zero, né? Porque quando se apia ou quando se tira um painel da janela ou qualquer tipo de risco, ele é irreversível. Ou seja, uma quebra, eu perco o material original e não tenho como, diferente da tela ou de, né? É algo que realmente... É uma tensão, uma adrenalina. Total. E o acesso também, às vezes, andaimes. Sim, tem toda uma estrutura, né? Porque geralmente, imagina assim, janelas altas em igrejas, toda uma estruturação aí, né? Isso. Essa é depois do restauro. Acho que tem algumas partes que foram feitas reintegração. Foi substituído um fragmento ali na direita, não sei. Tinha foto antes, essa é depois. Alguns são detalhes. Essa também tinha bastante perda de pintura, da camada pictórica, mas eram fragmentos, às vezes se faz a consolidação da pintura e a reintegração. Quando são janelas muito altas, é conforme a fruição, ou seja, conforme a estética. Se são janelas muito altas, às vezes basta só consolidar para que a deterioração não aumente. Mas como tem um problema, essa eram janelas baixas, a gente teve que fazer uma reintegração por uma questão de fruição de imagem, né? Essa é depois, os detalhes são pequenos, mas a gente consegue recuperar a frio algumas linhas, principalmente no rosto. Eu acho que a outra imagem aparece mais, não sei, a próxima. Essa a gente pode olhar bem o rosto dos anjos ali, tinha um destacamento muito forte no próprio órgão ali na parte de baixo,
Então, essa é depois. Não sei se dá para voltar antes e depois para dar uma olhada. É isso. Então, são pequenos detalhes. A gente faz a frio, ele é reversível. Então, por exemplo, primeiro eu consolido com uma resina acrílica a 3%, 24 horas depois a 6%, 24 horas depois eu posso então vir com o pigmento, que é um pigmento inerte, a frio, em loco, né? Nossa. E aí a gente vai fazendo pontinhos para preencher. Então, de longe não se vê, mas quem chega perto vê que é um fragmento novo. Quanto tempo tu levas para fazer todo esse trabalho? Quanto tempo? Depende muito, depende. Por exemplo, o rosto, aquela parte do rosto é sempre a mais delicada, Sim, porque a gente pode fazer alguns monstros, né? Então, para recuperar bem, então, às vezes, por exemplo, aquela parte dos anjos, eu estava dando aula em Pelotas no curso de conservação e restauração, então vieram 3 alunos. Então foi uma experiência muito interessante, porque eu fiquei no andaime reintegrando e eles olhando na escada. Aí eles começaram a ficar muito nervosos porque acho que o risco não estava indo no lugar. E eu digo, o que é? Não. Então, a leitura, ou seja, o que é mais complicado é que tem que preencher no local, afastar. Preencher no local, afastar. E às vezes esse processo demora, né? Porque precisa um tempo cronológico. É que nem um texto que a gente vai escrever, às vezes, o texto, né? Precisa se afastar, deixar, depois voltar e olhar de novo. Porque, às vezes, um olhar viciado... Aí, a parte de reintegração, essa é uma estagiária que trabalha... Ela é uma restauradora lá de Pelotas, que trabalha agora em Porto Alegre. Então, essa parte, então, é a parte de reintegração, já foi consolidada. E para voltar, então, a leitura se faz... a reintegração cromática. Esse é meu ateliê. Olha. Que está fora na verdade, é o meu espaço. Então, que aqui também... aqui no quarto distrito, aqui pertinho. Na verdade, eu agora trabalho, loja também, mas é com horário marcado. Então, é mais para a parte de... E ali tu realiza também algum tipo de cursos? Ou tu... Eventualmente, a parte... Sim, por exemplo, há pouco, acho que semana retrasada, foi feito um curso da Cor mesmo, de nanocelulose, tecnologia para aplicação para para lacunas de papel, né? Para preenchimento com nanotecnologia. Esse é o processo, às vezes a gente tem que resgatar algumas imagens, às vezes até, por exemplo, tirando a cor eu consigo ver a linha melhor, então são alguns recursos que a gente usa para reprodução. Tecnológica também te dá um auxílio, é um auxílio, né? A gente tem que chegar, apesar de ser manual, essa é uma parte da reprodução do vidro antes da limpeza, então a gente se faz toda a documentação, todo o processo de documentação é super importante, porque às vezes, por exemplo, eu pego um painel que foi restaurado e não foi por um restaurador, então não tenho documentação inicial. Ou seja, eu deixo a documentação para que o próximo venha aqui, é o que tu acabou fazendo então lá na São Pedro. Exatamente. Então essa é a parte da pintura grisalha, a gente tem ali o brunidor, a grisalha, a mesa de luz. Essas já são algumas, às vezes algumas fraturas se mantêm, aí se faz uma calha de conserto, que é uma calha sem a alma, ou seja, ela é só como se fosse uma atadura, uma tala. Entendi. Aí se mantém o fragmento no lugar. Entendi. Aí já é a parte de montagem, às vezes tem que substituir algum fragmento. Ali, na realidade, ele é aplicado por cima. Eu falo. Não tem aquele encaixe que tu tinha falado anteriormente. Porque aí teria que desgastar o vidro. Então, às vezes, lógico, tem 2 tipos de fratura. Tem uma fratura instável e estável. Que é nem quando põe pino, né? Sim. Por exemplo, se é uma fratura estável, eu não preciso, às vezes, eu posso fazer essa calha para evitar acúmulo de umidade. Sim. Porque a umidade acumulada gera um processo de alteração, mas não por... Essa é a parte de limpeza. Técnicas para ter o caminho correto, né? Essa é só uma conclusão, é a parte da documentação. Então, a documentação do vitral, ela tem uma particularidade, que é, a gente precisa fazer 4... Cada painel tem 4 diagramas. Eu tenho anverso e reverso, ou seja, eu tenho uma documentação, eu tenho um estado de conservação do lado de fora e do lado de dentro, e tenho a intervenção. Ou seja, o que eu fiz pelo lado de fora, o que eu fiz pelo lado de dentro. Então, toda a documentação de cada painel tem 4 documentações. Eu uso normalmente
as normas do Corpus Vitriarum Mediae, que é uma organização europeia que surgiu em 52 por causa do eles apearam as janelas medievais e aí puderam estudar os painéis e aí criou esse corpus. Então eu tento usar essa documentação adaptada, lógico, à nossa realidade, porque a gente não tem painéis medievais, mas acho que é isso. Mas é um espetáculo, olha todo um percurso e a importância que a gente tem, né, para a cidade, para o mundo, para as pessoas perceberem e valorizarem, né, essas peças que muitas vezes ficam detonadas com o tempo, quebradiças. Existe todo um trabalho, todo um carinho dedicado, né, para a gente chegar o mais próximo dela originalmente, sim, né? Sim. Isso que também é importante, às vezes é um limiar muito pequeno, porque ao mesmo tempo que tem que chegar próximo, existe uma linha que não, quer dizer, um falso histórico. Eu não posso dizer que aquilo é uma coisa que não é. Então, claro. Essas são para mim, acho que vamos dizer assim, a coisa mais bonita da conservação é a questão da tomada de decisão, o que te leva. Lógico, tu tem que ter todo o conhecimento técnico é fundamental, com né? certeza. Mas não é só o conhecimento técnico. Sim, é o pensamento de que caminho, para que lado que tu vai seguir. E entender, né? Principalmente, qual é o valor daquele objeto para aquela comunidade ou para aquele grupo e tentar aproximar aquele objeto, seja ele vitral, escultura, aproximar o mais próximo do valor que aquilo tem para aquelas pessoas. A comunidade, né? Sim, nós tivemos aqui segunda-feira com o professor Analino Zores e seu filho. Ele foi meu professor. Foi teu professor também? E aí ele mostrou várias situações que eles trabalharam, de rostos desfigurados e conseguir fazer a restauração sobre isso, né? Então, realmente é um trabalho belíssimo. Muito prazer em te conhecer, adorei saber um pouco mais desse mundo dos vitrais. Obrigada. E aí, então, nós vamos pedir um breve intervalo, não saia daí, porque agora nós vamos analisar, saber como é que foi esse entrosamento entre um cliente e o profissional de arquitetura num apartamento, gente, que ficou show. Fica aí. Gente, pois a pauta de hoje é um pouco diferente, né? A gente tem recebido aqui os profissionais e aí falam como é que foi as intenções dos clientes, como é que foi esse bate-papo, quais eram os registros que o profissional, né, retém. Então hoje a pauta é o seguinte, nós trouxemos o cliente para saber como é que foi feito toda esse percurso no início, né, das suas intenções, dos teus sonhos, em transformar o apartamento num lar, né, do dia a dia. Então está aqui comigo o empresário Marcelo Merino. Tudo bom? Muito prazer, tudo bem te receber. E também a arquiteta Natália Debona, tudo bom? Né, que foi a profissional que fez esse apartamento que ficou show. Gurias, me contem, como é que foi esse encontro, como é que vocês se conheceram, né? E então, como é que foi esse briefing inicial? Bom, o Merino já era um amigo, né, pessoal, e aconteceu de ele comprar o apartamento e vir atrás do nosso escritório para fazer a execução. Mas aquilo, nós nos conhecíamos, mas não tinha uma intimidade, né? Então, aconteceu toda a nossa intimidade, a gente teve um crescimento até da nossa amizade, né, durante todo esse processo. Porque no momento que a gente começa a fazer um projeto, a gente entra muito no íntimo do cliente. Com certeza. E então a gente fez toda uma leitura, eu conheci mais como é que era a rotina dele. O Merino é uma pessoa que gosta muito de viajar, gosta de esportes radicais, gosta de fotografia. Então eu busquei um pouco disso tudo, né, em referências fora do Brasil, para trazer um pouco do cenário de viagens que ele, né, tinha muito na vida dele. E então a gente fez uma ideia de um loft americano, meio estilo Berlim, né? Uma coisa aberta, 360 graus, com muito tijolinho, materiais bem rústicos como um loft. E também um espaço para que ele pudesse fazer as edições das filmagens dele, das fotos dele, pudesse estar curtindo isso, tivesse em cada canto do apartamento algum foco para televisão, para o telão, né? Então foi basicamente isso o nosso ponto de partida. Sem dúvida. E era uma coisa assim que tu, aos poucos, tu ia revelando as tuas intenções,
tu tinha algum registro de algum estilo diferenciado? Como é que foi essa tua fala inicial para ela? O negócio, assim, foi uma surpresa muito agradável, tá, esse processo todo, porque é o meu segundo apartamento. O meu primeiro apartamento eu resolvi fazer uma economia, vamos dizer assim, né? E fiz por conta as coisas. Sozinho. Então, tipo, eu fui fazendo os móveis, o cara dos móveis foi desenhando para mim as coisas e tal. E, na verdade, foi uma experiência razoável, até foi legal. Mas dessa vez eu queria fazer uma coisa assim, ó, tipo, puta, eu vou fazer vou caprichar, sabe? E aí resolvi experimentar o trabalho, né? Só que antes, assim, de arquiteto, né? Só que eu já estava acompanhando o trabalho da Natália, né? Eu sou muito amigo do marido dela. E eu já estava acompanhando o trabalho dela via redes sociais e tal. E disse, puta, quando eu for fazer, eu vou querer fazer com a Natália. E o Marcelo também, a gente sempre conversava muito sobre isso. Aí a gente teve essa oportunidade de trocar essa ideia mesmo. Ela entendeu muito bem, assim, pra mim eu estava até meio assustado. Como é que vai ser, sabe? Tipo, até porque foi assim, a gente conversou muito sobre o que eu imaginava e tal, mas em viagens, assim, coisas assim, ó, viajando. Mas isso é tão importante porque o cliente vai soltando, né, vai revelando as suas intenções e tal, e são nessas conversas que o arquiteto, ó, já está maturando tudo por aqui. Sim. E aí eu dei uma carta branca para ela assim, ó, Natália, me surpreendo, sabe, me surpreende. Sim. Quando veio o projeto, assim, eu olhei assim, meu Deus, que é isso, que ideia irada. Ela te surpreendeu mesmo, cara, superou a minha expectativa em relação à ideia mesmo e conceito, porque a gente misturou algumas coisas de elementos, assim, de viagens que eu tinha feito e coisas que eu achava legal, assim, de influências, até porque eu peguei coisas pelo Pinterest e tudo mais e tal. Eu dei algumas referências, mas, assim, coisas muito abstratas, assim, para materializar mesmo na minha cabeça. Ela soube interpretar isso, processar isso aí e trazer um resultado que, na hora, eu disse, meu Deus, cara, que troço irado. Tipo, o meu closet ali tem um conceito, parece uma loja, sabe? De uma loja que, inclusive, eu acho muito legal e tal. Então, foi um processo, assim, né, teve etapas, né? Primeiro esse processo criativo e depois o processo de execução. Sim. Que aí dá um pouco mais de trabalho e tudo mais, envolve outras pessoas, né, e tal. Porque enquanto projeto, o que acontece? Então, tu me diz que tu fez uma pesquisa antes, e aí, de novo, entra as redes sociais, né? E, novamente, no segundo momento, vendo os projetos que ela estava postando. Então, é aquela coisa, o cliente ele está atento ao que está acontecendo, né? Busca referências do que ele gosta. E até o momento que não, esse arquiteto vai fazer parte do perfil que eu acho que vai me realizar. Isso é muito importante, né? Porque hoje com redes sociais, todo mundo tem acesso muito rápido a muitas coisas. Antigamente, nossas pesquisas normalmente eram em revistas. Sim, livros, revistas. Então o cliente, ele realmente não entendia muito bem o que ele queria, ele nem sabia o estilo dele. Hoje em dia ele está vendo, está acompanhando o trabalho. Isso é muito importante, ter um profissional que se alinhe ao teu gosto. Não adianta, certeza. O Merino ele gosta de um estilo mais industrial e ele chamar um arquiteto que é totalmente conservador, clássico, uma linha mais clássica. Nunca vai chegar onde ele quer, né? Então isso é muito importante entender o profissional. Claro. E fora isso, alinhado, né, vamos combinar que o apartamento ele já é diferenciado, né? Sim. Vamos contar para o pessoal quantos metros quadrados ele tem. Ele tem 77 metros, né? 70 metros quadrados. E eu já visitei esse local, assim, na hora que eles fizeram toda uma entrega na cidade. E ele tem um imóvel, é só o banheiro que é a parte física que existe, né, nesse espaço. Ele é totalmente aberto e existia uma parede, é isso? Sim, ele existia uma parede entre a cozinha e o quarto. E tirando isso, só o banheiro fechado, né? Então a gente eliminou essa parede, tornando o apartamento totalmente 360 graus. Tu consegue dar um giro total. Visualizando por tudo. Isso. Muito bom. Gente, nós temos umas fotos e aí eu acho que daí a gente vai comentando sobre isso nas fotos. Então aí um pouco da obra, né? A gente fez uma parede descascada fake. Então a gente montou toda uma estrutura de tijolinho por trás. Porque hoje em dia nos apartamentos novos não tem como estar descascando a parede. Enfim, não tem um apelo mais charmoso, né? Sim. Como os tijolinhos de antigamente. Então a gente montou uma parede fake e fizemos esse descascado que deu um charme completamente diferente pro dormitório, né? Aí também um pouquinho da obra, nossos tijolinhos que a gente aplicou nas paredes. E já nessa etapa o cliente já vai ficando, né, todo na expectativa, né, Natália? Sim, imagino, né? Vai começando a sonhar. Nós arquitetos, a gente já fica numa expectativa enorme
Porque a nossa criação, mas imagina o cliente que não Imagina tem o muita cliente. noção do final, né? Então, É que nem ver um paciente aberto, eu acho, né? Na verdade, isso é engraçado até, porque às vezes eu visitava a obra e a Natália e o Marcelo assim, calma, né? porque Calma, tá tu te no assusta percurso. algumas coisas, né? sim. Mas não tem, é obra, né, gente? Não, Tem daí todo um dizer, processo. Ninguém entra na sala de cirurgia lá pra ver como é que tá o paciente lá, tu vai Exatamente, ver sem ter depois. estudado. Exato. Aqui, por exemplo, é a parede que a gente retirou, né? Então, quando a gente retirou, a gente teve a surpresa, obviamente, de todos os dutos de Ah, sim, de hidráulica, elétrica, elétrica que estava sim. acontecendo. Aham. E essa é uma parte que deixa o cliente muito ansioso, né? Porque tu tá destruindo o apartamento dele. Claro, para depois trazer a ideia beleza final, né? final, né? E Então- claro que tudo muito bem pensado, né, Natália? As circulações, como é que ele ia se apropriar desse espaço corretamente, né? Sim. Até uma das coisas que me surpreendeu, né, que durante o processo da obra, tinha muitos cartazes pendurados por todo o apartamento, cartazes com plantas, canos e não sei mais o que, coisas que eu nem imaginava, que é um aprofundamento do trabalho, Claro. que depois, que não é só aquele desenho que ela faz ali, né? Depois, Não é o eu comecei- desenho 3D, né? Eu comecei a entender todo esse processo, porque tinha um monte de papel assim gigante com os mapas de tudo que é coisa, e da iluminação, projeto, onde ia apontar uma lâmpada, isso e aquilo, Se sabe? o cliente tivesse realmente essa noção do que a gente passa dentro de um escritório de arquitetura, Sim, até de ficar todas as pronto, né? etapas, quais são todos os cuidados que É tu tem muito que detalhe. ter, é um mundo. Eu fui percebendo Porque- isso depois, durante o processo, porque É não que tem acontece, noção. nós temos às vezes 10 fornecedores diferentes Ao acontecendo. mesmo tempo acontecendo. E todos eles precisam de projetos diferentes, detalhamentos diferentes. E nossos detalhamentos são documentos, né? Então eles Sim. têm que estar muito bem desenhados. Para porque que não tenham dúvidas e um Exatamente. não atrapalhe o trabalho do outro, né? então toda a nossa cobrança também desses fornecedores estão nesses detalhamentos. Então tem que estar tudo muito Uhum. bem elaborado e visível na obra para que não aconteça erros, né? Aí, então já Olha que lindo. as imagens dele pronto, né? E ele buscou bem isso, né? Uma pegada mais industrial. Todos os trilhos são aparentes, o teto ficou de concreto mesmo. Isso. Com o teto e o piso. Muito show. A gente fez um pequeno tablado no dormitório para realmente diferenciar e ter um pouco mais de aconchego, né, no dormitório. Então aqui você tem uma visão geral do apartamento desde o lado da cama. Você consegue enxergar a televisão da sala. A cama, tu fez tipo um office, né? E aí depois tu E a tem sala. o estar. E essa porta ali na lateral, só voltando um pouquinho a foto, é onde o banheiro? É o banheiro. A gente retirou a porta existente e colocamos essa que também foi desenho do escritório. Foi Uma show. porta toda recortada, rebitada, né? Ela é toda metálica. Toda metálica. Os dois pontos que eu mais amo desse apartamento é essa porta aí e o balcão de inox que a gente tem ali, depois vai ver mais pra frente provavelmente. Mas que era um medo que eu tinha até, eu falava, tenho muito medo, Natália, será que não vai ficar aparecendo depois uma padaria, uma açougue e tal? Não, relaxa, confia. Relaxa, confia, ótimo. Então a gente fez o closet entre o quarto e a cozinha e nessa junção dos ambientes a gente ainda colocou uma jacuzzi. Então aqui tem um acesso para o closet que ele continua e vai até o ambiente da banheira, né? Ali, E ele, ali são portas de correr ou não? ele tem duas Que é portas de correr, que ela é correr de chapa expandida. De chapa expandida. Aham. Na verdade é só para criar um Criar pouco uma mais, atmosfera, né? porque ele está todo exposto mesmo, Sim, né? sim. Aham. Aqui tá o closet que tu A sensação que eu tô numa maravilhoso. loja, assim. Show de bola. Então aí tá o balcão de inox, esse que balcão foi a aí é um- apreensão. Aí esse que tu né? tava citando, Amo que essa tu tava com peça aí, receio. esse balcão ficou Aí é lindo e fácil para limpeza ainda, né? super. Também a gente contou com uma execução de profissionais maravilhosos, né? Sim. Porque também tem toda essa questão, o medo de como vai ficar isso ao vivo, né? Quando a gente faz Claro. a criação, tem que Não, também tu tem que saber ter uma mão de executar, né? obra impecável, né? Em todos os setores. Nessa né? parte até também foi um dos meus medos, porque tinha que integrar dois fornecedores diferentes para construir uma mesma peça, de Sim. metal e madeira. Então, O que para nós esses- é bem normal, né, Natália? Mas é isso que é bom de ouvir. É Eu olhei, verdade. A mas visão do esses vão se cliente. entender, esses caras, será? E como o tijolo fez diferença, né? Não, fez Como lhe total dá um diferença. aconchego. Ficou... Incrível. Uma das minhas inspirações até para esses tijolos foram os apartamentos que eu volto e meia quando eu vou para Nova York. Fico indo no Brooklyn lá. Tu olha aquela coisa meio antiga, destruída, assim. Sim. Foi uma das grandes referências, assim. Minha viagem mais referência, eu acho que é para Nova York, assim, que a gente puxou nesse apartamento. Muito legal.
A gente trouxe ainda o espelho de estimação, né, do Marcelo. Essa peça aí não me desfaz, tem uns Viu parafusos que tem uns 80 anos, aqueles parafusos ali. É bacana trazer essa referência, alguma coisa que tu queira, né, Sim. relembrar. É um item, mas que tu tá trazendo do teu outro apartamento, enfim. Eu tenho um apego com essa peça aí. E ali é um skate? Que é de verdade, não é só de enfeite mesmo. Ele tá ali, eu pego ele e saio. O espaço mesmo. dele é onde eu guardo expositor, ele. é o expositor É onde eu guardo ele. Como temos poucos espaços fechados no apartamento, então essas peças viraram decoração, né? Aham. Ah, e ainda desfruta de todo aquele verde veio de brinde. Sim. Que andar é? Ele é no primeiro andar, no segundo andar, na verdade, mas a torre é muito mais alta lá, né? Ele começa já do alto. Tem toda a visão do Jardim Botânico, que Que é um presente, né, em Porto Alegre. Que maravilha. E tu vê que tu ficou com uma distância interessante também ali para assistir TV, né, Natália? Não é tu vê, ele não é um apartamento que ficou todo apertado, né? Ele ficou fluido, né? E por isso a opção de botar os painéis, porque se a gente fechasse o quarto, os ambientes ficariam muito menores. No momento que a gente colocou uns painéis retráteis, a gente consegue aproveitar muito mais, né, o espaço. Com certeza. Aí o nosso Ali cliente depois modelo, o cliente satisfeito, ali já posando para foto. Tava faceiro aí. Que máximo. Ó, e a arquiteta, também essa feliz da arquiteta, vida. nota 10. Quanto tempo foi desde da obra até a finalização, Natália? Acho que a obra a gente teve talvez uns 4 meses, Por aí. né? Aham. A gente teve todo um processo inicial, né, de organização, tem toda a parte da criação do projeto, depois a parte do detalhamento, compra de materiais, né? Nisso a gente teve no fim meio ano. Acho que por aí, né? Mais ou menos tudo deu por aí. Uma pesquisa também de campo, né? Que muitas vezes tem que levar o cliente, eu preciso escolher tal elemento, né? Então eu digo, é um namoro, né? E abrir esse lado para o cliente também, né? Eu fiquei afim de me envolver, né? Tu te dedicou que ia ser o teu local novo e era de legal, morada, a gente ia né? junto na loja lá, escolhia, eu dava algum ponto, a gente dialogou sempre, né? Sim. A decisão final era sempre minha, mas a gente dialogou sempre. Eu queria respeitar o projeto para ficar aquela coisa que a gente tinha planejado, né? Então, mas foi super muito suave, assim, era dois amigos fazendo um negócio que juntos, legal, parecia assim a sensação, mas a gente soube separar, né? Até porque também não foi só flores, né? Teve horas que a gente volta e meia dá uma estressada, tem alguma uns perrengues, coisa. né? Que faz parte também do... Foi a minha primeira obra mesmo, assim, sabe? Então, ao mesmo tempo... E foi no momento também que eu estava começando, né? Eu estava começando o meu escritório, então muita coisa eu aprendi e a gente se ajudava, ele entendia. Que legal. Né? Às vezes a gente tinha que falar um pouco mais sério, né? Vamos resolver isso aqui de outra forma, mas é normal de obras, né? Eu acho que assim, eu acho que o grande sucesso para ter um bom trabalho é ter isso, é ter o teu cliente como aliado, né? Porque não é aquela questão de um projeto que o arquiteto faz, né? Ele acha que é por ali. Eu acho que ele tem que saber realmente ouvir quais são as expectativas e trazer ele com teu aliado, né? Porque a chance de ter sucesso é muito grande, né? Eu acho assim, transparência com o cliente Total. é o principal. Saber medir também algumas coisas, porque a gente tem que entender que ele está ansioso, ele não conhece o processo, então a gente também sabe muito bem como trazer as informações, né? Às vezes a gente não traz também total real, que a gente vai resolver isso de outra forma com os fornecedores para não criar tanta ansiedade desnecessária. Mas tudo isso a gente sempre foi muito transparente, sempre conversou. E principalmente entender que o apartamento é do cliente, não é meu. Exato. Né? Então eu tenho que saber que eu tenho que fazer o melhor para ele. Né? Que ele vai se sentir realmente em casa e feliz com o resultado. O melhor para mim também não era só o mais bonito, mais legal. Envolvia também o custo dentro daquilo que eu estava querendo, adequar, sabe? Claro. Tipo, a gente podia viajar, mas eu disse, a gente tem que equilibrar isso aqui. Então, ela soube entender, equilibrar todo, equilíbrio, acho que é a palavra, sabe? Equilibrou custo, equilibrou meus interesses, equilibrou as coisas. Porque eu não sabia coisas que eu... isso aqui eu posso, isso aqui vai ficar muito caro, isso aqui não sei o quê. Então, o que dá para substituir que não agrida o projeto, né? Que não perca a essência do projeto. Exatamente. Mas que tu consiga, com um valor mais acessível, ter aquela resposta, né? Exatamente. Um exemplo foi até a banheira, né? A gente começou com uma banheira redonda. Em questão de custo, a gente viu que
quadrado ia ficar muito melhor, Sim. enfim. Então a gente adaptou. Então esses pequenos detalhes, né, que a gente foi conversando junto, entendendo a realidade. Que bacana. Gente, parabéns. Valeu. Obrigada, Adorei Jaque. ouvir essa parte dos bastidores, apesar, né? Eu tenho também toda essa experiência, mas para o pessoal Claro. de casa curtir um pouco Essa guria essa tem nota temática. dessa. Legal, Uma boa parceria, parabéns. valeu. Gente, então chegamos ao fim do programa de hoje. Amanhã estarei aqui novamente e convidados especiais. Até lá. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.